A paz do Senhor, meus queridos irmãos, bom estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus e a partir de hoje, portanto, nós estaremos fazendo a sequência dos nossos estudos bíblicos sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero fazer com você uma oração, pedindo a Deus que nos dê da sua graça mais uma vez para podermos estudar a sua palavra. Curva a vossa cabeça, ore comigo. Senhor, te louvo, te agradeço por esse dia, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de podermos estudar a Tua Palavra. Abençoe cada um dos nossos irmãos, adolescentes, os nossos demais irmãos. Ajude e abençoe a cada um para podermos compreender a Tua Palavra. Em nome de Jesus nós agradecemos. Graças a Deus, meus amados irmãos, estamos também transmitindo online esse estudo bíblico e também para toda a igreja, como a doutrina, conforme a orientação do nosso pastor Jolino. Que Deus abençoe nosso pastor Jó e a todos os irmãos que estão a nos ouvir e participando desse estudo bíblico através da plataforma online. E nós queremos, portanto, fazer a leitura que sempre estamos fazendo, que é em Gálatas capítulo 5, verso de número 24 e 25, que é o texto ao qual nós nos baseamos para o nosso estudo sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus nesse texto de Gálatas 5, 24 e 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Muito bem, meus amados irmãos, nós iniciamos o nosso estudo falando sobre a doutrina do Espírito Santo, que ela está fundamentada nas Escrituras. Citamos vários nomes que a Bíblia concede à pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, começando por Gênesis, capítulo 1 e o verso 2, quando diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo, ele é chamado de o Espírito de Deus, o Deus Criador, o Deus Eterno. E assim nós vamos ver que o Espírito Santo, ele tem a sua doutrina fundamentada na Palavra de Deus. Ele é o próprio Deus. Falamos que o Espírito Santo, ele não é maior do que Deus, nem o Pai é maior do que o Espírito Santo, nem o Filho é maior do que o Espírito Santo e nem maior do que o Pai, porque os três têm a mesma essência, trabalham de uma forma harmoniosa. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos também sobre a obra do Espírito Santo, porque para termos uma vida cheia do Espírito Santo é necessário sabermos quem é o Espírito Santo e qual a sua obra, o que ele faz na vida do homem. E nós comentamos também que o Espírito Santo é aquele que veio como o Consolador. E o Senhor Jesus disse: eu vos darei o outro Consolador. Ou seja, aquele que tem a mesma essência do Filho. Ele viria para ser o nosso advogado, para estar ao nosso lado, para nos ajudar. E o Senhor Jesus, ainda no capítulo de número 16 de João, ele afirma que o Espírito Santo o glorificaria. Também ainda no capítulo 16, o verso 8, ele diz: e ele, quando vier, falando do Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós observamos aí a obra do Espírito Santo. Falamos que o Espírito Santo é aquele que atua na conversão do homem. E naquele momento, quando a palavra é ministrada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo age na vida do homem, unindo quando o homem responde com fé e responde positivamente aos apelos do Espírito Santo. Quando o homem responde assim com fé, respondendo aos apelos
e atendendo ao convite do Espírito Santo, quando o Espírito Santo penetra na sua vida e ele dá lugar ao Espírito Santo, ele não endurece o seu coração, o Espírito Santo opera o novo nascimento neste ser ou nesta pessoa, e unindo a sua alma ao corpo de Cristo, unindo a sua alma, a alma humana, a Cristo Jesus. E é por isso que Paulo em Colossenses ele fala bem claro que em Cristo nós temos a perfeição. Paulo fala claramente sobre isso no capítulo 2, do verso 10 de Colossenses, bem muito claro, irmãos. Esse texto é muito maravilhoso quando nós podemos observar em Colossenses, e o verso de número, capítulo 2, o verso número 10, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, verso 9, e o 10 diz: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Por que somos perfeitos nele? Porque o Espírito Santo uniu a nossa alma, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus. E no capítulo 3, e o verso de número 3, ainda de Colossenses, diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos unidos a Cristo. E hoje nós iremos falar sobre o fruto do Espírito. A palavra fruto, do original kapos, significa resultado. Significa também trabalho. Fala sobre filiação, descendência. Então, quando a palavra de Deus diz o fruto do Espírito, está falando do resultado do seu trabalho. E glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus, lá em Isaías 53, verso 11, diz que o trabalho da sua alma ele verá, ou seja, o resultado. Então, quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, falamos sobre o resultado da ação do Espírito Santo na vida do pecador, na vida do homem que se converte a Ele. Ele, portanto, prepara a casa, que é agora a habitação do Espírito Santo. O homem agora convertido a Cristo, nascido de novo, sua casa, o seu corpo se torna morada, habitação do Espírito Santo. E nós falamos, citando o texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que nós somos agora santuário, morada do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Oh, glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, e o fruto do Espírito fala exatamente do resultado da obra que o Espírito Santo realizou na vida do homem. O fruto do Espírito é esse resultado da obra do Espírito, do trabalho que o Espírito Santo realizou na vida do homem. E esse fruto, ele se opõe às obras da carne que se manifestava na vida do homem antes da sua conversão, ou seja, na antiga natureza, na velha natureza. Então nós vamos observar, lendo o texto de Gálatas, capítulo 5, sobre os frutos da carne, que operava em nós quando antes não havíamos nos convertido a Cristo. Antes do novo nascimento, nós manifestávamos em nossa carne, em nosso corpo, as obras da carne. Quais são elas? Prostituição, lascívia, está todas elas descritas na carta de Paulo aos Gálatas, Os irmãos conhecem muito bem esse texto de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos aqui estar lendo as obras da carne, no verso de número, capítulo 5 de Gálatas, e o verso 19, porque
que assim diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as obras da carne, elas se opõem ao fruto do Espírito. E o fruto do Espírito também se opõe ao fruto da carne. Então, o fruto da carne era o resultado da vida velha que nós levávamos, do velho homem, da velha criatura. Mas graças a Deus que Paulo disse que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós somos novas criaturas e em nós, irmãos, deve se manifestar o fruto do Espírito Santo que se opõe ao fruto da carne do velho homem. O velho homem, sabemos, irmãos, que foi sepultado. E na simbologia do batismo, nas águas, ele foi sepultado. E quando saímos da água, ressuscitamos na simbologia do batismo como um novo homem, uma nova criatura. Glória a Deus por isso. Então, lembrando que o fruto do Espírito é o resultado da obra do Espírito Santo na vida do homem. E esse resultado se manifesta com essas características, conforme Paulo escreve ainda no versículo 22, falando sobre o fruto do Espírito. E quais são essas características? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então é importante que esses frutos se manifestem. Eles ratificam, que verdadeiramente aquele homem, aquela mulher, nós verdadeiramente nascemos de novo. Então, meus amados irmãos, é importante sabermos disso, e isso deve estar verdadeiramente firmado em nosso coração, em nossa mente, que o fruto do Espírito Santo ele deve se manifestar em nossa vida, no nosso viver, no nosso cotidiano. Esse fruto certifica que nós nascemos de novo. Agora, uma coisa importante, irmãos, eu quero falar, que o fruto do Espírito, ele antecede aos dons espirituais. É importante que frisarmos isso, que o fruto do Espírito, ele antecede aos dons espirituais. Ele antecede também ao batismo com o Espírito Santo. Nós vamos agora adentrar sobre esse assunto, que o Espírito Santo ele prepara a casa, na conversão do homem, ele convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, o homem se converte a Cristo, portanto a sua casa, que é o seu coração, a sua vida, torna-se habitação do Espírito Santo, propício para a habitação do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele quer ornar esta casa. Nós somos a habitação do Espírito Santo e o Espírito Santo quer ornar esta casa. Como o Espírito Santo, ele ornamenta esta casa? Com os dons espirituais, com o batismo com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Eu quero ler com os irmãos o texto de Atos dos Apóstolos. Abra a sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso de número 4, 5 em diante. Nós vamos aprender algo muito importante aqui, nesse texto, falando sobre o batismo com ou no Espírito Santo. Nós vamos explicar aqui que são a mesma coisa, a expressão batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, são a mesma coisa estas expressões. Então diz o texto aqui de Atos 1, 4 em diante: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo
não muito depois desses dias. Glória a Deus por isso. Que o Senhor Jesus dando a promessa que os discípulos, não muito depois daqueles dias, seriam batizados com o Espírito Santo. Eu falei que as expressões com e no Espírito são a mesma coisa. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo, ele vai falar que o Espírito Santo é derramado. Imagina você numa chuva. Ali nós recebemos a chuva, somos banhados, molhados pelas gotas das chuvas que caem. E assim, nessa simbologia, é o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre nós, como o profeta Joel havia profetizado, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E isso aconteceu não só ali no Pentecostes, mas disse Pedro, esta promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então essa promessa nos atingiu. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, o Espírito Santo é derramado como uma chuva sobre nós. Por isso a expressão batismo com o Espírito Santo. É o derramar, irmãos, glória a Deus, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós somos inundados por este revestimento do poder de Deus. Mas também, como eu disse, o batismo, a expressão também é chamada de batismo no Espírito Santo. Por que no Espírito Santo? Essa preposição do original grego, ela também quer dizer que, como o batismo, a pessoa é imergido, a palavra batismo do original significa imersão, ou em água, imergir em água. Por isso, aquele que é batizado do Espírito Santo, ele é mergulhado no Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então você imagina, o Espírito Santo é derramado sobre nossas vidas, recebemos este revestimento de poder e também, bem como nós somos mergulhados no oceano do Espírito, tal como alguém é batizado em águas. Também aquele que recebe o revestimento do Espírito Santo é representado ou na simbologia de alguém que é mergulhado. Por isso a expressão batismo no Espírito Santo. Nós somos mergulhados. Imagina, irmãos, você mergulhando no oceano do Espírito Santo. E ali você é revestido. Por isso que toda vez que você pedir a Deus para lhe batizar com o Espírito Santo, imagine isso, que você vai receber a chuva do Espírito Santo descendo sobre você. E também, ao mesmo tempo, você vai ser mergulhado no oceano do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Eu fico maravilhado porque eu também já recebi esta promessa. E esta promessa também é para você, adolescente, é para você, irmão, porque a promessa diz respeito também a nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, o batismo com o Espírito Santo é como um ornamento. É o Espírito Santo ornamentando a casa, porque a sua casa é a habitação do Espírito Santo. Você se tornou santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo já fez a obra maravilhosa, arrumando a casa, e agora ele está ornamentando, batizando. É o desejo de Cristo batizar com o Espírito Santo a todos. E ele ornamenta a casa com o batismo no Espírito Santo. Muito bem, mas também o Espírito Santo, ele quer ir mais além. Não só que nós sejamos revestidos de poder. Porque a palavra de Deus nos diz, na própria passagem de Atos, que o Senhor diz, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí, Jesus complementa dizendo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até
aos confins da terra, né? Isso está escrito no verso 8 do capítulo 1 de Atos. Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo é que nós sejamos testemunhas. Testemunhas. E a palavra testemunha no original significa mártir. Olha, irmão, que interessante, né? A palavra testemunha no original significa mártir. Então, você foi revestido, Deus quer te revestir do poder do Espírito Santo para que você seja uma testemunha eficaz, uma testemunha revestida deste poder, de forma que anuncie as boas novas do Evangelho, a verdade do Evangelho, custe o que custar, mesmo que custe a sua vida. Não foi isso que aconteceu com os apóstolos no passado? Eles foram testemunhas vivas. E como eles receberam aquela incumbência e realmente fizeram jus àquele revestimento, Jesus cooperava com eles, diz o texto, que partindo eles, cooperava com eles o Senhor, está lá escrito em Marcos capítulo 16, o último versículo, cooperava com eles o Senhor com os sinais que se seguiam. Então, o revestimento nos possibilita ser testemunhas eficazes, com sinais. Deus quer fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos, eles tiveram essa ousadia tão grande que, mesmo enfrentando as perseguições que vinham sobre a igreja, eles permaneceram firmes, como verdadeiras testemunhas. E muitos deles verdadeiramente se tornaram mártires. Na sua maioria, todos eles se tornaram mártires, os apóstolos. Uns foram mortos apedrejados, como Estevão. Outros foram crucificados, como o apóstolo Pedro, e como não se achando digno de ser crucificado como o seu Senhor, ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Outros foram degolados, outros foram jogados nas arenas para servir como divertimento aos imperadores e aos espectadores nas arenas, mas não negaram a sua fé, foram leais a Cristo. Quando a sua fé foi provada, quando a sua lealdade foi provada, eles não retrocederam, mas foram verdadeiras testemunhas, testemunhas no seu sentido absoluto, mártires, deram a sua vida por amor a Cristo. E eu pergunto, se a sua lealdade for provada, meu irmão, qual será a sua reação? Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos ser como os apóstolos no passado, porque nós não somos melhores do que eles. Haverá um momento que a nossa fé será testada, a nossa lealdade a Cristo será testada e nós vamos combater o erro. Nós vamos pelejar pela fé que uma vez foi dada aos santos, mesmo que isso nos custe a nossa própria vida, porque a verdade do Evangelho deve ser proclamada. O Senhor também deseja que nós tenhamos, irmãos, os dons, sejamos habilitados com os dons espirituais. Isso também nos fala da ornamentação, como Deus quer ornamentar a sua casa, como o Espírito Santo deseja ornamentar. E falando sobre ornamento, eu quero citar apenas o texto que é mais que nós citamos mais frequentemente quando nós nos referimos aos dons espirituais, que é o capítulo 12, de 1 Coríntios, quando lá diz, o apóstolo Paulo diz, capítulo 12, e verso 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anato, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, diz Paulo, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Graças a Deus, é a operação do Espírito Santo. Ele quer nos ornamentar com os dons espirituais. É um adorno para a igreja. E os dons espirituais servem, irmãos, como anticorpos para proteger a igreja, né? Quando Deus dá a um o dom da profecia, quando Deus dá ao outro o dom da cura, né? Aqui em Romanos 12 são mencionados 9 dons, mas nós podemos observar que nas Escrituras, por exemplo, Romanos 12 fala também de outros dons, como os dons de socorros, o dom de ensinar. Efésios também, no capítulo 4, fala de outros dons ministeriais, né? Pastores, evangelistas, então, doutores. São dons que Deus quer ornamentar a sua casa, que é que é o nosso corpo, habitação do Espírito Santo. Então é importante que nós busquemos os dons, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, que são atuais para as nossas vidas, para a igreja, para a edificação da igreja. É importante nós observarmos que o dom, irmãos, é para a edificação da igreja, é algo que deve ser encarado como coletivo, não individualmente. Sempre é para a edificação da igreja. Meus amados irmãos, que maravilha nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, e que esta palavra possa nos trazer uma edificação. Vamos pedir sempre a Deus que nos adorne com esses dons e que a sua presença esteja sempre em nossa vida. Oh Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta palavra. Abençoe a cada um dos teus filhos que ouviram e que essa palavra possa trazer um grande despertamento em cada vida, em cada coração. Te louvamos e que possamos estar mais uma vez na próxima reunião, Senhor, transmitindo online essa mensagem a cada coração. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Muito obrigado.